A vitória do Inter por 2-1 na estreia do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo contou com a festa da molecada após o jogo. Dois atletas em especial foram muito celebrados. O atacante Diego Kozer, colorado de infância, que marcou o gol da vitória no final da partida, e o volante ganês Benjamin Arhin, considerado o melhor jogador da partida e que vem se adaptando e evoluindo no processo de entender o idioma português e até mesmo de arriscar algumas palavras falando em português. A gente, é claro, repercute a projeção para a sequência do Inter no Campeonato Gaúcho, mas também o mercado de transferências. Dois novos nomes estão no radar do Inter, um zagueiro e um atacante. Falaremos também a respeito da rescisão do contrato com a patrocinadora Master do Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 11 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desse domingo. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter venceu pelo placar de 2-1 o Novo Hamburgo, de virada. Uma partida onde o Inter colocou em campo um time formado por muitos jogadores que fizeram sua primeira partida no time profissional do Internacional. Teve, por exemplo, a estreia do jogador mais jovem a atuar com a camisa colorada, o atacante João Bezerra, que aos 16 anos alcançou essa marca. O Inter saiu perdendo, venceu de virada pelo placar de 2-1, e eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal, saber quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram as boas e as más notícias no desempenho colorado contra a equipe do Novo Hamburgo. Mas o vestiário colorado teve muita celebração dessa gurizada. Por óbvio, um dos jogadores celebrados foi o volante Benjamin Arhin, ganês de 19 anos de idade, que vem evoluindo no processo de adaptação ao Brasil como um todo e fez uma ótima partida contra o Novo Hamburgo, sendo considerado o melhor jogador em campo. O Benjamin conversou com as redes sociais do Internacional após o jogo e a gente mostra este momento aqui. Most of the time, first game is very difficult, bro. But we give thanks to God and we give thanks to everybody, all the directors and everybody for giving us the opportunity to play. It's not easy, but I think we did our best. And now speak words in Portuguese. Yeah, I can hear a lot of things in Portuguese, but to speak is very difficult. Oh, but speak Portuguese now. Obrigado para todo mundo. Obrigado para Deus, obrigado. E vamos Inter. Vamos Inter, vamos Inter. A gente vê essa evolução do Benjamin Arhin, que foi talvez a grande notícia da partida. Muitos torcedores gostaram muito da atuação do Benjamin Arhin, volante ganês, que teve um bom desempenho na vitória por 2-1 sobre o Novo Hamburgo. Mas quem decidiu o jogo foi o atacante Diego Kozer, que marcou o segundo gol, o gol da virada do Internacional sobre a equipe do Novo Hamburgo, e também foi muito celebrado no bastidor e muito celebrado no vestiário colorado. Na zona mista, o Diego Kozer esbanjou simpatia. Ele não conseguia esconder o sorriso pelo momento em que ele vivia. O Diego Kozer, ele tem 20 anos de idade, ele foi formado pela Chapecoense, onde inclusive ele teve participação no time principal da Chapecoense, marcando gol inclusive no time de cima, e foi contratado pelo Internacional para estar no time sub-20. E desde então vem evoluindo, entrou no segundo tempo, entrou muito bem, inclusive marcou o gol da vitória do Internacional. O Diego Kozer relatou que é colorado de infância e que estava realizando um sonho dele em jogar no Beira-Rio com a camisa do Inter e marcar um gol da vitória. Um momento muito especial, e enquanto o Diego Kozer dava entrevistas na zona mista, os jogadores passavam, aplaudiam, riam, brincavam com ele, porque de fato é um momento muito especial para esse garoto de apenas 20 anos de idade. Ele é natural de Chapecó, mas colorado de infância, e viveu esse momento especial no estádio Beira-Rio. Dito isso, o técnico Pablo Fernandes
concedeu entrevista coletiva depois da vitória e explicou alguns pontos do jogo. Ele falou, por exemplo, sobre o que resultou na melhora do Inter na segunda etapa. O Inter saiu perdendo por 1-0, no segundo tempo melhorou na partida e conseguiu virar o jogo. E de acordo com o Pablo Fernandes, isso passou também por algumas análises e reposicionamentos táticos do time dentro de campo. O Inter perdeu o meio-campo no início da partida, não conseguiu se encontrar. A ideia era ter os laterais mais ofensivos, posicionados de uma maneira mais ofensiva, tanto o Alisson como o Alan Benítez. E o mau posicionamento do time fez com que o Inter perdesse muito a bola e os laterais ficassem mal posicionados, e aí nem atacavam, nem defendiam. E isso foi corrigido na segunda etapa, de acordo com o Pablo Fernandes, foi crucial para que o Inter tivesse uma evolução dentro da partida. Eu quero agora projetar o time do Inter, tá? O Inter enfrenta o Monson na quinta-feira pelo Campeonato Gaúcho. O jogo vai acontecer no estádio Passo da Areia. E a tendência é que o time B do Inter, vamos colocar assim, seja mantido. Um time formado por jogadores do grupo principal e por atletas do Sub-20 do Inter. A ideia é seguir desenvolvendo esses jovens jogadores. E o Pablo Fernandes admitiu que a partir de segunda-feira, uma análise será feita pelo departamento de futebol sobre quais jogadores estarão no time B do Gauchão, quais jogadores estarão evoluindo na pré-temporada do Inter, pensando no Campeonato Brasileiro, que segue acontecendo, já que a estreia do Inter do Brasileirão acontece no dia 28 de janeiro. Vamos falar agora de janela de transferências, porque tem muitas informações importantes aqui. E uma delas ou duas delas, vieram da ESPN. O André Hernan trouxe 2 nomes que estão sendo procurados pelo Internacional e estão em negociações com o Internacional. Um zagueiro e um atacante. O zagueiro é Rodrigo Becão. Ele pertence à equipe do Fenerbahçe da Turquia, tem 29 anos de idade, já havia sido cogitado pelo Inter em outros momentos, passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior há algumas temporadas, mas é considerado um zagueiro de muita evolução, de projeção, mesmo com 29 anos de idade, teve bons momentos como titular do Fenerbahçe da Turquia e é um nome que o Inter pretende contratar. Ele é um zagueiro destro, é um zagueiro que atua pelo lado direito, e que seria a mesma posição do Félix Torres, que no final das contas é uma negociação que o Inter ainda não fechou. Mas o Rodrigo Becão é um nome que o Inter está procurando. O outro nome já é mais conhecido do cenário do futebol brasileiro, que é o Alejandro. O Alejandro foi artilheiro do Brasileirão de 2024 pelo Vitória da Bahia e depois foi vendido para a equipe do CSKA Moscou da Rússia. O Inter já pretendeu este jogador em outros momentos e agora volta à carga para trazer esse atleta. A gente sabe que o Inter busca um centroavante. O nome do Verratti hoje parece mais próximo do Cerro Porteño do que do Inter. O Pedro Raul precisa, resolver a sua situação no Corinthians, mas o Alejandro é um nome que entra na mira do Internacional. Atacante do CSKA Moscou da Rússia e que o Inter tenta a contratação. Nessa temporada de 2025, o Alejandro jogou 21 jogos, tá? Pela equipe do CSKA Moscou. 15 jogos pela Liga Russa, 1 pela Supercopa da Rússia e 5 pela Taça da Rússia. Ele tem 2 gols e 2 assistências. Não são bons números, não é um bom momento vivido pelo Alejandro lá na Rússia, até porque ele tem uma minutagem considerável. Desses 21 jogos, são 944 minutos, nem todos ele é titular, mas 2 gols e 2 assistências é o que tem no momento o Alejandro, tá? Avançando na pauta, a gente teve uma entrevista do vice-presidente Victor Grumberg na zona mista do estádio Beira-Rio. E não foi uma entrevista otimista, tá? Ou uma entrevista que teve uma declaração preocupante por parte do dirigente. Em determinado momento, ele afirmou que o Inter não tem pressa no mercado de transferências, mesmo que a estreia no Campeonato Brasileiro aconteça dentro de 16 dias. Ele adotou um tom conservador, um tom mais ameno sobre as contratações,
disse que não vai ser possível reformular o elenco em 80% e não prometeu prazo para as contratações acontecerem. Então existe uma grande possibilidade do Inter entrar no Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra a equipe do Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio sem reforços ou sem reforços de titularidade, até porque o tempo para isso está acabando e o trabalho está sendo feito pelo Paulo Pesolano na pré-temporada do CT Parque Gigante. Esse é o grande problema de agora. A direção do Inter tenta essas contratações, mas vem da parte da direção comunicar para o torcedor que não existe pressa por estes movimentos do Inter, tá? Por último, uma outra informação muito importante, a rescisão anunciada pelo Internacional, tá? O Inter rescindiu o contrato com a sua patrocinadora Master. O contrato ele era de 50 milhões de reais e já saiu da frente da camiseta do clube, tá? O Inter tem negociações com outras empresas para um patrocínio Master, mas é muito difícil que se encontre um contrato do mesmo valor de 50 milhões de reais por ano. O Inter juridicamente está acionando a patrocinadora para buscar ressarcimento das parcelas não pagas e também de indenização pela ruptura do contrato, já que o contrato foi rompido através também de um não cumprimento por parte da patrocinadora. Então, é ela responsável por indenizar por esta rescisão de contrato. O Inter vai buscar isso na justiça, mas é um assunto bem complicado. O Inter busca um novo patrocinador neste momento, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Eu não apostei na vitória do Internacional, quem apostou na vitória do Inter se deu bem, mas a gente tem nesta segunda-feira Premier League, Liverpool e Barnsley, pela Copa da Inglaterra, na verdade, futebol inglês. Odds do Liverpool 1.12, vitória do Burnley 17. E tem também Barnsley, não é Burnley, é Barnsley. Tem apostas especiais, como por exemplo no clássico lá da Arábia Saudita entre Al Hilal e Al Nassr. Vitória do Al Hilal com o Marcos Leonardo marcando gols, tá pagando 3.05. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!